rompimento de João da Costa e João Paulo expôs a fragilidade que o PT passava no ano de 2008 no estado. O racha ajudou a expor ainda mais as disputas internas que havia na legenda e abriu caminho para que o PSB explorasse politicamente para o seu lado a questão. O processo de divisão enfraquece qualquer organização, não é só um governo. E a divisão interna ela traz um prejuízo significativo, né, para qualquer projeto político, não é só para o PT. A gestão entre 2005 e 2008, ela ficou um pouco menos ampla, um pouco mais fechada. Mas até entendo porque nós tínhamos dentro do PT disputas internas importantes, quem seria candidato em 2010, candidato a quê, e o prefeito João Paulo, naquela época, queria ter um absoluto controle sobre a gestão e que ela desempenhasse um papel importante em qualquer que fosse o seu projeto político. Se teve uma divergência, né, no núcleo que conduziu os dois governos de sucesso e que estava conduzindo o meu, evidentemente que isso abriu as portas para que a minha sucessão fosse disputada, né? E as consequências disso tudo a gente vem administrando até hoje, né? Quer dizer, o resultado que o PT teve nas últimas eleições de não ter eleito nenhum deputado federal, né, é consequência desse desdobramento que a gente não teve as condições ou a competência política para resolvê-las. Antes de ser uma disputa de projeto político, foi uma disputa pessoal, né? Se for discutir com João da Costa e se for discutir com João Paulo que propostas eles têm para uma futura prefeitura do PT conduzida por um ou por outro, o projeto vai ser o mesmo. Nós quebramos a lógica daquilo que geralmente acontece, que é o prefeito, o governador, o presidente poder se candidatar novamente, a não ser quando há um entendimento político e ele próprio abre mão disso. Essa é a primeira questão. A segunda questão é que eu, antes de efetivamente receber o apoio dele, do próprio Maurício, ter confiado naquilo que o presidente Rui Falcão colocou para mim, de que tanto Maurício como João da Costa estariam dispostos ou teriam decidido apoiar a minha candidatura. Maurício realmente disse que apoiaria, embora mais à frente tenha mudado de ideia. Mas João da Costa realmente em nenhum momento ele colocou que apoiaria. E eu fiquei na expectativa que ao longo do processo houvesse um entendimento, uma acomodação, mas ao longo do tempo isso só se acirrou. Por essa razão, eu acho que foi um erro. Era melhor que tivesse sido ele próprio candidato, era melhor que não tivesse havido nem prévias. E aí, se perdêssemos, teríamos perdido, a realidade da política, né? O PSB ajudou, né, a que essa crise fosse instrumentalizada, né, e evidentemente que Eduardo Campos viu na divisão interna do PT uma possibilidade de conquistar a prefeitura do Recife e conduziu isso, né, para que isso acontecesse. Então, eu poderia dizer que o maior beneficiário da divisão interna do PT foi o PSB em Pernambuco. Penso que o PSB teve um papel fundamental, sim, né? Talvez não na crise entre João da Costa e João Paulo, mas na consequência dessa crise, o PSB vai se articular para tentar canalizar toda a insatisfação que é criada em torno disso, sobretudo a partir dos aliados, e interferir inclusive no interior do PT. De forma retrospectiva, a gente observa que foi isso que aconteceu, né? O quanto Maurício Randes era ligado pessoalmente a Eduardo Campos e politicamente a Eduardo Campos veio a contribuir para que ele fosse o nome que caía como uma luva na disputa interna do PT, né, e contribuísse ali para que aquela cisânia significasse uma defecção. À medida em que o PSB ganhou a eleição, conseguiu quebrar as alianças políticas que nós tínhamos naquele momento, quebrar inclusive as alianças que nós tínhamos junto à prefeitura, né, ele foi beneficiado, né? Mas a responsabilidade mesmo pelo resultado daquela eleição é completamente nossa do PT.